Ninguém, ninguém. Boa noite a todos. Vamos continuar aqui lendo 1 Coríntios, capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a dará também o escape, para que a possais suportar. Portanto, meus amados, fuge da idolatria. Falo como a sábios. Julgai vós mesmo o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam
aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio. Antes, cada um o que é de outrem. Comei de tudo que se vende no açougue, sem perguntar nada. Consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E, se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei e se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas, se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência, não a tua, mas a do outro. Pois por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? E, se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar.
Irmãos, acho que muito interessante esse início do capítulo 10, onde o apóstolo Paulo traz essas figuras, né, para nós. Ele vai falar aí no início, no capítulo 1, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Ele está falando aí para muitos que são judeus e que sabiam dessas coisas, né? Que aprenderam por meio das escrituras, por meio da tradição, né? Tudo que o povo hebreu, a nação de Israel passou no deserto. A palavra do Senhor também vai nos dizer já ah, no Novo Testamento que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E aí o apóstolo Paulo está trazendo essa figura, e eu acho muito interessante a gente meditar um pouquinho nela, para que a gente não caia, né, digamos assim, na nossa caminhada, que também é um deserto, é, também estamos num deserto, né, comparado, né, o mundo ao deserto, onde não tem nada para nós a não ser Deus provendo aquilo que realmente é para nós, né? E a gente ter cuidado com as armadilhas que este deserto pode nos trazer, né? Que é o mundo. E aí ele vai trazer essas exortações que está a partir do verso 7, né? Mas o verso 6 é bom também. E essas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram, né? Ele vai trazer o exemplo, né, do povo de Israel, que foram, né, infiéis, foram obstinados, foram contenciosos, murmuradores, tudo isso. E a gente deve olhar para tudo isso e tomar como exemplo e buscar, né, não fazer da mesma forma. E aí ele vai dizer assim: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Aí ele está fazendo alusão àquele dia que Moisés foi para o monte, né, receber as tábuas da lei, ficou 40 dias, 40 noites lá, e nesse período eles, ao invés de esperar a resposta de Deus, o que Moisés iria trazer de lá, eles começaram a conjecturar coisas, né, dizer que Moisés não voltava mais e tudo mais, e fizeram, né, forçaram, ou induziram, né, melhor dizendo, a Arão fazer um bezerro de ouro, né, e ali adoraram esse bezerro de ouro como se fosse o seu Deus agora, né? Eles vão até dizer, né, a passagem que diz, agora esse é o Deus que vai à frente, né, do povo, e fizeram uma festa e comeram e beberam, se divertiram e folgaram, né, fazendo parte do conjunto da idolatria. A gente vê hoje acontecendo muito isso, né? Muitos bezerros de ouros sendo idolatrados e a pessoa e o povo de Deus fazendo festa, né? Comendo, bebendo, folgando, isso se repetindo, né?
E a gente vê a palavra nos exortando, trazendo como figura para que a gente aprenda, né? Ele vai dizer, né? A não cobiçar as coisas mais, né? As coisas foram nos feitas em figura para que não cobicemos as coisas mais. E ele vai discorrendo aí, né? E não nos prostituamos como alguns deles fizeram, caíram, né? No dia 23.000. Ali, aí vai trazer a questão do Balaão, né? Que ele não pôde amaldiçoar, mas ele falou para Amaleque, né? Amaleque, se eu não me engano, para usar as suas mulheres, né? As mulheres de sua nação, para ir lá e seduzirem os israelitas que estavam acampados, e eles caíram na sedução e se prostituíram, e não tentamos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes, né? E não murmureis, né? Se murmurar aí é bastante comum, infelizmente, entre nós, assim como o povo de Israel no deserto, recebendo toda a providência de Deus, né? O apóstolo vai falar ali, né, que Cristo estava acompanhando, eles tinham água, saía água da pedra, eles tinham maná, eles desejou carne, veio carne, né? E eles comeram tanto que se fartou, porque eles é, como tinham maná, né, do céu, e eles enjoaram, eles desprezaram esse maná e queriam carne. Deus fez até com uma forma de justiça, não, de juízo, né, trazendo a carne, se não me engano, ali, tanta carne que eles se empapuçaram de tanta carne, por estar, digamos que, murmurando por aquilo que Deus deu, desprezando aquilo que Deus deu, que era o maná que vem do céu, purinho, né? E ele escolhia todo dia a sua porção do dia. Quando era na sexta, ele escolhia dobrado, que era da sexta e do sábado, que ele podia colher no sábado. Não, tudo isso trazendo que Deus sempre provia, sempre estavam ali com ele, né? E a palavra vai dizer que era pelo Espírito de Cristo, né? Era Cristo acompanhando eles ali, e eles sempre murmurando, sempre achando que as coisas não estavam da forma que eles queriam que tivesse, desejando voltar para o Egito, os melões, né? Os pepinos e tudo, coisas até que eles não tinham lá, que eles eram escravos lá, vivia debaixo da mão pesada de Faraó, mas quando eles vieram para o deserto, que começaram a ser supridos por Deus, eles se tornaram obstinados, de tal forma que eles murmuravam e cobiçavam até coisas que eles não tinham lá, né? Dizer que tinha coisas sem ter. E é isso. A gente muitas das vezes, né, está recebendo de Deus, está vivendo aqui, né, nesse deserto. O Senhor disse que nós teríamos aflições aqui neste mundo, né? Que o mundo era inimigo dele, portanto inimigo nosso, e nós estaríamos aqui de passagem. O Senhor já nos disse que já vencemos o mundo nele, né? Porque ele é mais do que vencedor. Então a gente tem que buscar olhar para o alto, olhar para as coisas do alto, cobiçar as coisas do alto, manter a nossa esperança na nossa ida ao lar celestial, ao encontro com o Senhor Jesus, que é o mais importante, né? Tá sempre ansiando por esse encontro, por estar, né, no nosso lar celestial, onde nós vamos estar desfrutando de delícias, não aqui neste mundo, né? E buscando se desviar dessas armadilhas daqui do mundo, desses
dessas coisas que vai nos fazer tropeçar e de repente, desagradar o nosso Senhor, desagradar o nosso Deus. Então, a palavra de Deus está aí para nos exortar, não praticarmos essas coisas, não imitá-los nesse sentido, né? E sempre buscar as coisas que são do alto, as coisas que são de Cristo, desviar dessas coisas, né? E o murmurar, né, como eu estava falando, é muito pertinente nosso. A gente está aqui neste mundo, muitas das vezes a gente se perde na nossa vocação, né? Qual é o nosso destino, qual é a nossa esperança, e a gente acaba se deixando levar pelas coisas daqui deste mundo, cobiçando demais as coisas daqui deste mundo, e aí murmurando, né? Murmurando como os israelitas murmuravam, né? Que eles queriam, né? E não estava observando que eles estavam recebendo aquilo que realmente eles necessitavam. É só tá aí para não esticar muito, os irmãos podem estar corrigindo. Irmãos, o irmão Alexandre acabou de falar aí, né, do versículo 1 até o 12, né? Se o irmão quiser colocar, vai estar bem descrito lá no Salmo 78. Todo o Salmo 78, todo esses erros aí do povo de Israel, né? Tá descrito lá no Salmo 78. Mas eu pedi para o irmão ler lá só mesmo do 16 até o 22, mas todo o Salmo 78 fala sobre esses pecados, está bem descrito ali. Se o irmão puder colocar lá e ler, do 16 até o 22, do Salmo 78, vai ajudar no pensamento aí do irmão Alexandre. Salmo 78, né? Pegando, o Salmo todo fala sobre esse assunto, mas eu achei mais, para andar mais rápido, colocar do versículo 16 até o 22, e irmão dá uma lida aí. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus porventura preparar-nos uma mesa no deserto? Este que feriu a penha, e águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Até aqui? Até o 22. Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Um breve complemento, irmãos, a esses primeiros versículos aí, que o Alexandre já trouxe, e que a gente pode observar que
existe aí, né, o privilégio, né, os privilégios, e quanto mais privilégio, maior responsabilidade. Então, Paulo usou, né, Israel aí como figura, esses acontecimentos, né, para nos trazer aí tipos, né, para a gente entender o que pode acontecer, né, conosco. Ele vai falar lá no final: olha, tu que está em pé, para que não caia. Então, a gente vai lembrar de palavras importantes aí, como julgamento, né? Então, o julgamento de Deus, Deus dá privilégios, mas quem tem privilégios também vai ter responsabilidades, e com certeza nós temos muito mais privilégios do que eles, tivemos maiores privilégios do que Israel. Então, como a gente vai ver em Hebreus sempre falando que melhor, a melhor palavra melhor lá é bastante, né, repetida. Então, se maiores privilégios para nós, maiores responsabilidades também. E o interessante aí também é que a gente observa que ele coloca 5 privilégios, né? Vou tentar ser rápido aqui, resumindo. Ele vai falar sobre a nuvem, né? O irmão Bruce também fala sobre isso. Ele vai falar sobre a nuvem, que é um privilégio. Ele vai falar que todos passaram pelo mar, que todos foram batizados em Moisés, que todos comeram do mesmo manjar espiritual e que todos beberam da mesma bebida espiritual. Então, estão aí os 5 privilégios, né, que eles tiveram. E de forma bem resumida, e tudo isso a gente pode resumir a Cristo, né? Nós temos a Cristo, que é nossa comida, que é nossa bebida, é o nosso líder, né? Fomos livrados da morte, porque Cristo morreu em nosso lugar, nos substituiu naquela cruz. E a questão da nuvem, né, a presença do Senhor, temos ela o tempo todo, ainda temos habitando em nós, né? Eles tinham só a presença. Olha que privilégio nós temos. Deus habita em nós e entre nós. Então, olha o que aconteceu com Israel, né? Porque tem falsos e verdadeiros, sempre foi assim, né? Desde o passado, hoje também assim, tem joio, tem trigo. Então a palavra está sendo escrita aqui para todos, né? Chamando a responsabilidade de todos. Quem professa ser cristão vai participar desse julgamento, né? Está dentro dessa esfera também de julgamento, porque está professando, mesmo que exteriormente, que é um cristão. Tanto os que são verdadeiros quanto aqueles que não são também vão sofrer o julgamento se, né, não estiverem dando realmente o testemunho a qual Deus nos chamou, né? Então, responsabilidade. Talvez a maior responsabilidade nossa aqui é o testemunho. E era também Israel. Era para ser um testemunho perante todas as nações. E, como sempre, né, Deus deixa na mão do homem algo para ser feito e ele falha. Aconteceu com Israel, certamente conosco. E conosco ainda pior, porque o privilégio que temos é muito maior do que o deles. Então são 5, né? Vemos aí os 5 privilégios, vai vir também os 5 males, né, que eles cometem, né? Também disciplina por conta disso, não vou entrar em detalhes, mas só para a gente ter uma noção aqui. Os 5 grandes privilégios foi lido, os 5 males que vêm também, e que pode, o irmão Alexandre já falou, pode acontecer conosco também, então estou sendo bem sucinto aqui. Eles cobiçaram, né, as coisas do Egito, nós, as coisas do mundo, né? Podemos cobiçar as coisas do mundo, e Deus permitir que isso aconteça, né? E a pessoa passa a ser atraída por isso, né? E pode ser, né, excomungado, né, ou colocado fora da comunhão. Então, são 5 motivos também que uma pessoa pode ser posta fora da comunhão. O que aconteceu com aqueles israelitas que morreram lá, que foram postos praticamente fora, né, do testemunho. Então, eles cobiçaram as coisas do mundo. Segundo, né, praticou a idolatria. Isso pode acontecer conosco. E, inclusive, essa questão de se engajar no mal, né, no mundo espiritual, no mal, pode ser uma má doutrina ou mal eclesiástico, né? Idolatria é um termo bem genérico, né, bem geral. Então, a gente pode idolatrar qualquer coisa, né? Aquilo que ocupa muito o nosso tempo, aquilo que ocupa muito nossos pensamentos, aquilo que é
terreno, que é carnal e que nós não queremos abrir mão de jeito nenhum daquilo dali, é idolatria. É idolatria. Então, não era, muita gente fica com aquele sentido que idolatria é se prostrar diante do bezerro lá, como Israel fez, ou diante de alguma imagem de escultura e tal. Não, idolatria é muito além. Não é apenas isso. Aí o terceiro é envolver-se em imoralidade, né, o que aconteceu com eles lá, a questão da prostituição, né, o irmão já falou aí. Então, pode acontecer conosco, é o pecado da imoralidade. E essa pessoa ser posta fora da comunhão por conta disso. Tentar o Senhor, é a quarta coisa aí, né, o quarto mal, né, tentar o Senhor, eles questionaram, né, o Senhor questionou também a Moisés, a gente já viu isso lá em Números, no estudo de Números, né, e quando veio as serpentes, o castigo que veio aí para eles, o julgamento, né. E o quinto, né, que é murmurar e reclamar. Né, isso aconteceu lá nas divisões, né, lá naquele tempo foi com Coré, e hoje acontece o tempo todo. Existem aí na cristandade, né, várias divisões, e até mesmo irmãos reunidos ao nome do Senhor, isso já aconteceu também, essa questão da divisão, de começar a criar partido, né, começar a reclamar, murmurar, não entender os caminhos do Senhor ali e querer fazer o próprio caminho, né, começar a escolher partidos, né. E o que é interessante dessa questão também do número 5 aqui, que está bem repetido, né, 5 privilégios, 5 julgamento, falando de privilégios e falando também de responsabilidade. E nós vamos ver que a Bíblia tem muito essa questão de números, muitos não acreditam nisso, eu acredito, e nós vamos ver que, por exemplo, são 5 livros da Bíblia, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, ali, o Pentateuco, né, chamado de Pentateuco. Né, nesses 5 livros, nós encontramos ali responsabilidade do homem, né? A lei está repetida ali o tempo todo nesses 5 livros, o que o homem deve fazer. Responsabilidade. Né? Testemunho, responsabilidade, está ali nos 5 primeiros livros da Bíblia, são 5, o número 5 aí. Né? Os 10 mandamentos, alguns acreditam, outros não, mas os 10 mandamentos a gente pode dividir, o irmão Mário também acredita assim, dá para dividir ele em 5, vertical, e 5 na horizontal. Né? Então, 5 que é do homem para Deus, a responsabilidade do homem para Deus, e 5 do homem para o próximo. Né? Então, 5 novamente aí. As 10 virgens também são divididas em 5 prudentes e 5 loucas, se não me falha a memória. 5 nécias, loucas, alguma coisa assim. Então, eram. E ali bem claro acerca de testemunho, né? Elas estavam com a candeia, tinham que ter azeite, tinham que clarear, tinham que brilhar aquilo dali. E bem claro que acerca de responsabilidade e de privilégio e de testemunho. Né? E nós vimos ali que todas dormiram, né? Todas falharam, todas dormiram, mas pelo menos 5 ouviu depois, né? Estavam com azeite ali e conseguiram ainda ouvir a voz do noivo, né? Aí, se a gente for olhar também, o número 5, ele é inerente ao ser humano. Né? Nós temos 5 sentidos, são 5 sentidos, nós temos 5 dedos em cada mão e 5 dedos em cada pé. E é muito simples de entender isso, porque se não tivéssemos 5 sentidos, se não tivéssemos dedos nas mãos e nos pés, como iríamos fazer alguma coisa? Então, olha como a palavra de Deus é riquíssima, é viva, e o Senhor não coloca nada por acaso, não tem nada escrito à toa. Ele poderia ter colocado ali só 4 privilégios, ou só 4 livros lá no Pentateuco, no Pentateuco não seria penta, né? Seria tetra, né? Seria só 4. Mas ele colocou 5. Né? As 5 virgens, as 5 prudentes, as 5 loucas, os 10 mandamentos, 5 na vertical, 5 na horizontal, os 5 males aqui que acabamos de ler em 1 Coríntios, os 5 privilégios, 5 sentidos nós temos, 5 dedos em cada mão, em cada pé. Então, ficando bem claro essa questão da responsabilidade.
muitos cristãos hoje, por ser já salvo e terem certeza da salvação e que não perdem a salvação, porque ela foi conquistada lá na cruz por Cristo, então ele acha que agora ele pode andar de qualquer maneira e termina abusando, uns abusam da liberdade que o Senhor deu, e esse 1 Coríntios aqui principalmente é falando muito sobre a liberdade cristã, talvez seja o tema principal, a liberdade cristã, e outros ficam legalistas, né, demais, e praticamente fica essa divisão aí da cristandade, né, os legalistas, né, e os que abusam da liberdade, né? Então, é muito importante entender isso, porque temos a responsabilidade, né, no que fazemos, né? A gente vai encontrar versículos lá em Pedro, né, principalmente, né? Seja santo, como eu sou santo. O irmão Jefferson orou na oração falando exatamente também sobre esse tema. Então, é o que fazemos. Então, é importante entender isso. O número 5 está inerente muito ao ser humano, naquilo que diz respeito ao testemunho que ele dá, na sua responsabilidade. Acho que, com toda certeza, sem sombra de dúvida, a responsabilidade, a nossa responsabilidade é algo sempre a ser vista, revista, julgada, né, para que a gente consiga andar segundo o querer e a vontade do Senhor, né? Então a palavra ela está cheia, recheada de exortações, nos alertando sobre a nossa responsabilidade, né? Tudo que vem do Senhor vem pleno, vem completo, vem acessível para que nós usufruamos, né? E coloquemos em prática. Se falha nisso, nesse testemunho, no andar, no praticar, é por falta da nossa responsabilidade, né? E esse versículo 11 vai novamente nos exortar a nossa responsabilidade, né? Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos, né? Então, tudo isso é para aviso nosso, né? Então, a palavra de Deus está sempre nos avisando, né? Sempre trazendo figuras, sempre trazendo exemplo, para que a gente busque andar da forma em que o Senhor quer que nós andemos, segundo a vocação ao qual nós fomos chamados. E é muito importante a gente bater na tecla, né, da nossa responsabilidade, do nosso andar cristão, da nossa liberdade com prudência, com inteligência, tendo equilíbrio, como o irmão bem trouxe aí, né? Nem virando legalista e nem usando da liberdade para dar ocasião ao pecado, à carne, né? O apóstolo Paulo vai falar isso em Romanos, se eu não me engano, é 8, né? Para que a gente não confunda a graça, né, com libertinagem, né? Porque nós estamos debaixo da graça, né? Nós vivemos segundo a graça de Deus, a gente não pode abusar e aí fazer pecar mais para que a graça seja mais abundante. Acho que Romanos 8, né, irmão? Só para trazer essa base, né? Que também
nos exorta a termos responsabilidade, né, no nosso andar cristão. Acho que é Romanos 8, Romanos 6, meu Deus. Romanos 6, irmão, puder colocar aí só para essa base. Romanos 6 aí. Que diremos, pois? Uma pergunta. Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Resposta: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Né? Então, estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Né? Então, a gente não pode abusar da nossa liberdade e acabar pecando, acabar fazendo aquilo que desagrada a Deus para que a graça abunde. Não, não é esse o objetivo da graça. Então, isso é responsabilidade com a nossa liberdade, né? Andar em obediência, né? Como o irmão trouxe uma passagem de Pedro, né? Que Pedro também fala, né? Que nós somos filhos, né? Por isso temos a responsabilidade de andar em obediência, porque nós temos que ser santo, porque Deus é santo. Irmãos, sei que já passou do horário, mas enquanto os irmãos falavam aí sobre essa questão da responsabilidade, e também em relação à ocupação, né, nossas ocupações, etc., eu lembrei de alguns versículos, se o irmão puder até abrir aí em Colossenses capítulo 3. Não sei se os irmãos trouxeram esses versículos aqui, porque teve um momento que eu tive que me ausentar, mas eu pensei nesses versos aí, do verso 1 até o 7. Fala: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais coisas, nas quais também em outro tempo andastes quando vivias nelas. Eu pensei nesses versículos aí, irmãos, serei breve, porque na leitura do capítulo que nós lemos, que foi lido, no verso 7, a gente vê que, se o irmão puder, até pode voltar lá, irmão, a gente já fez a leitura aí, no verso 7, ele fala, né, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. É interessante que Paulo ele deixa claro aí, né, que até atividades como se levantar, né, comer, beber, pode acabar tornando-se uma idolatria, e isso acontece quando nós vivemos somente para isso. É como os irmãos até falam, né, que qualquer coisa que a gente que façamos nesse mundo aqui que coloque o Senhor como em segundo lugar, e não seja prioridade em nossos corações, é uma idolatria. Então, às vezes, um exemplo, o irmão que eu mesmo gosto muito de futebol, dando só um exemplo. Se eu deixo de meditar nas coisas do Senhor, um exemplo,
tá indo à assembleia, para ir no estádio, assistir um jogo, para assistir qualquer partida de futebol e etc. Isso é uma idolatria. Eu já estou sendo um idólatra. E isso a gente traz para todas as esferas da nossa vida, né? Se eu deixo de estar na assembleia para ir num shopping com a minha família, para ir numa praia, num cinema, enfim, qualquer coisa que eu coloque como prioridade na minha vida, em detrimento do Senhor e a sua palavra, vai acabar sendo uma idolatria, né? Acarretará e culminará numa idolatria também. E eu pensei naqueles versículos lá de Colossenses, né, no caso, no capítulo 3, porque Paulo também lá, a gente vê, né, que ele fala no versículo 2, pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E quando o irmão Alexandre até falou dessa questão de responsabilidade, e a responsabilidade do cristão, né, no seu caminhar aqui nessa terra, é justamente de estar com seu pensamento, né, nas coisas que são do alto. E isso não acontece de maneira mágica, não. Essa ocupação ela vem justamente de leitura, né, dando um exemplo, meditação nas coisas do Senhor, oração, realmente estar ocupado com o Senhor e a sua palavra. Como os irmãos falam também, né, ocupado com o Senhor e ocupado com as coisas do Senhor. Então, se nós colocamos qualquer coisa neste lugar, né, que um lugar que deve pertencer ao Senhor, se nós não estimarmos o Senhor como de fato ele deve ser estimado, nós podemos cair em idolatria também, né? Como aí Paulo até fala, né, de não sermos idólatras como esses homens, né, de Israel, ali esse povo de Israel foi, que a história bíblica deixa bem claro. Se eu não me engano, foi só Josué, eu não lembro mais o nome do outro personagem, somente 2 homens chegaram até a terra prometida. Para nós vermos, Caleb e Josué. e obrigado, irmão, Caleb e Josué, somente os dois, e mais de não sei quantos mil israelitas, somente 2 deles chegaram à terra prometida, e só chegaram 2 porque o Senhor não foi fiel à sua palavra e à sua promessa, não. Não chegaram porque esses que não chegaram até lá, não creram, né? Não creram mesmo, né, a gente vendo que uma nuvem, a palavra fala que uma nuvem os acompanhava no deserto, então a gente pode imaginar uma nuvem que protegia ele do sol do sol em meio a um deserto escaldante, de uma coluna de fogo que se acendia, né, durante as noites, que os aqueciam, de um maná que caía do céu, né, que era o alimento que Deus dava a ele, que eles começaram a reclamar. Então, são exemplos, né, esses exemplos, apesar de serem figuras, né, são figuras, mas são exemplos que nós podemos e devemos, na verdade, nos apropriar disso e entendermos que nenhum de nós somos infalíveis, né? Então, todos nós estamos sujeitos a esses mesmos erros. Só até aqui. Ok, irmão, então já podemos encerrar.